Agora com o advogado Vinícius Borba, que é advogado ambientalista, e na semana passada esteve conosco para falar daquela triste situação, que aliás ninguém falou mais nada, sobre São Félix do Xingu, e aqueles produtores rurais que ali estão há décadas, que estão sendo expulsos de suas terras, numa situação absolutamente desumana e cruel. Casas destruídas, o mercado que atende a comunidade fechado, posto de combustível fechado, enfim, uma situação triste, crianças fora da escola. Entretanto, o advogado Vinícius Borba volta à nossa programação para dizer que tem situação equivalente ou até pior acontecendo no Brasil. É isso, doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meus amigos da Jovem Pan, News Bauru, bom dia, Pitólio, parabéns a todos. É isso. Eu estava assistindo agora há pouco aqui, vi o Lacombe, e vocês comentando a questão eu acho bom o termo que você usa, a imprensa safadinha, falando da qualificação do Hamas, e não querendo fazer o comparativo, mas é inevitável um comparativo que se faz aos amazônidas, aos produtores rurais aqui, as pessoas que estão, por exemplo, nessa terra indígena, lá de São Félix do Xingu, que a imprensa a todo momento coloca como grileiros, invasores, criminosos, bandidos. São os termos que são usados. Eu sempre falo que muitas vezes eles estão numa mesa ali comendo um saboroso bife que foi produzido aqui na Amazônia e chamando o produtor de bandido, criminoso, essa narrativa que é dessa imprensa marrom aí que infelizmente mancha. Com relação à Pitereua e à trincheira Bacajá, que foi o que tratamos semana passada, houve uma luz ali ao fim do túnel, parlamentares, o prefeito de São Félix do Xingu, parlamentares aqui do Pará foram para Brasília na semana passada e conseguiram um cessar-trégua, vamos dizer assim, para até o dia 31 de outubro, para essas pessoas tirarem os seus bens, os seus animais, os seus patrimônios, desmancharem as suas casas de forma amigável. É o ideal? Não, está longe de ser o ideal. As pessoas hoje discutem a questão do laudo antropológico, da criação da terra indígena. Mas existe aqui no Pará, amigos, uma situação muito pior. E quando eu falo muito pior, eu vou explicar. Na terra indígena, a Pitereu e Trincheira Bacajá, que nós tratamos semana passada, as pessoas estão sendo expulsas das suas propriedades com forte aparato policial, com base numa terra indígena que foi decretada oficialmente pelo governo federal e uma decisão da Justiça Federal que a gente conseguiu ter acesso. Vamos tratar agora de uma terra indígena que é tratada como terra indígena Itunitatá. Fica ao lado, pertinho ali, pega Altamira e senador José Porfírio, no estado do Pará. A imprensa safadinha, a todo momento, coloca como terra indígena Itunitatá, só que não existe essa terra indígena, não existe nenhum decreto, nenhuma homologação, não existe nada dessa terra indígena. Aliás, a única coisa que existe é dois rios que chamam, um Ituna e outro Itatá. Por isso que fala esses dois nomes, mas a imprensa safadinha já trata como uma terra indígena homologada desde 2011. Em 2011, ocorreu uma portaria de restrição de uso para não índios. Só que a lei trata que quando eu encontrar índios isolados, eu posso restringir o uso daquela área para preservar aqueles índios. Mas quando eu encontrar, lá no caso do senador José Porfírio, foi o contrário. Eu não encontrei, mas mesmo assim restringi o uso, só que em 2021 a FUNAI falou o seguinte, abre aspas, após mais de 10 anos de sucessivas portarias de interdição da área e inúmeras incursões e sobrevoos para verificar a presença de supostos indígenas isolados na região, não foram localizados nem identificados grupos em isolamento no local. A FUNAI falou isso em 2021, mas o Ministério Público Federal entende de índio muito mais do que a FUNAI, ajuizou uma ação civil pública e o juiz federal de Altamira deu uma decisão determinando, acredito eu, a desocupação da área. Por que acredito eu? Aí entra os comparativos de muito pior do que São Félix do Xingu. Na Itunitatá não existe uma terra indígena decretada, não existe uma sentença, uma decisão judicial pública, porque a Justiça Federal a todo momento negou o acesso a nós, como advogados devidamente constituídos, à sentença, falando que no processo existe um relatório da FUNAI sigilosíssimo. A gente não viu a sentença. E aí, como já foi noticiado, tem até uma foto que a gente mandou aí
de caminhões sendo escoltados. O IBAMA, junto com a FUNAI, foi para dentro da área, mesmo não tendo terra indígena, e começou a prender gado daqueles produtores rurais e carregar aquele gado para sabe-se lá onde, sem maiores informações, e já foi carregado mais de 1.000 cabeças. No dia 21, nós estivemos pessoalmente com o presidente do IBAMA em Brasília, solicitamos o seguinte: então tá bom, já que tem uma decisão judicial, mesmo não tendo a terra indígena, mas há uma decisão judicial para desocupar a área, deixa o produtor rural carregar o seu gado, porque aí ele não perde aquele gado não some da economia local e da vida daqueles produtores. Ele ficou de dar uma resposta, mas a resposta que nós obtivemos agora na semana passada é que já vai começar a segunda fase dessa operação. Operação essa que tem um nome muito sugestivo e que para mim soa até como chacota, que é um nome indígena da operação, né? Eraha Tapiro, que na língua assunini do Xingu significa levar o boi. Então, o nome da operação não fala que quer preservar os patrimônios das pessoas, discutir a questão indígena, não, quer levar o boi. E essa terra indígena, que está forçada para ser criada, uma vez que não foi, na verdade é uma condicionante da usina de Belo Monte que tem aqui. Então é muito mais grave, pessoas já perderam seus patrimônios num local que sequer existe uma terra indígena. Então, hoje, para se ter a violação do seu direito de propriedade, não mais se está exigindo nenhum ato formal de criação de uma terra indígena ou de unidade de conservação ambiental aqui na Amazônia. Aponta-se o dedo e fala: eu quero aquele gado lá, vamos montar uma operação chamada Levar o Boi. E eu estive lá, só finalizando, eu estive lá dia 6 de setembro, eu estive pessoalmente dentro dessa área e flagrei a equipe de fiscalização apreendendo um gado que estava dentro dessa pretensa terra indígena. O produtor rural, temendo perder o seu gado e atendendo à decisão judicial, que ele imagina que é para desocupar, tirou o gado. Mais ou menos umas 150 cabeças de gado. Já estava a mais ou menos 20 quilômetros fora da pretensão indígena. O IBAMA encontrou esse gado, apreendeu e o que fez? Tocou para dentro da terra indígena, e isso ninguém me falou, eu vi. Então são as maravilhas que acontecem, os estupros jurídicos que acontecem aqui na nossa Amazônia, e aí somos ainda chamados de bandidos, criminosos, grileiros, invasores e toda a ordem aí de termos pejorativos, que é muito cômodo. Eu sempre falo, o desmatamento, a questão indígena aqui na Amazônia não interessa por um fim. É muito rentável. Enquanto o fundo da Amazônia estiver despejando bilhões e bilhões aqui, isso não vai acabar nunca. Doutor, voltando à primeira situação e à trégua até o dia 31 de outubro, a minha dúvida é, tudo bem, há uma trégua para retirada dos bens, né, dessas famílias ali em São Félix do Xingu, mediante um acordo firmado entre prefeitura, enfim, justiça. Mas vão para onde? Para onde vão essas famílias? Eu estou entendendo o seguinte: olha, você não tem mais o direito de ficar aqui, e eu não estou te levando para nenhum lugar. Só estou te dando uma trégua para você retirar os seus pertences dessa propriedade que agora é dos índios, dos indígenas. Eles têm um lugar para ir? Eles têm um lugar para ir, doutor? Não tem nem o local para ir e nem a indenização, a justa indenização que eles deveriam ter, porque eles já estavam lá quando foi criada a terra indígena. Então, hoje, as associações discutem justamente isso. E, na prática, a gente sabe, a gente que conhece a região sabe, que existe um termo de convivência entre os produtores rurais que lá estavam e aqueles índios, detalhe, que foram plantados lá. Existem provas nos autos que aqueles índios não são originados de lá. Eles foram levados para lá para criar uma situação. E entre essas partes, dos indígenas e não indígenas, na prática, existe já um acordo. Ó, você fica aqui, eu fico ali. E aí, eles estão sendo forçados a sair. Essa trégua não mudou nada em campo, as equipes de fiscalização instaladas, as equipes policiais da Força Nacional. E aí eu vi, agora há pouco, no programa, falando da guerra lá em Israel, que parece que lá cortou energia, cortou internet, cortou água, cortou gás. Foi isso? Sim. Sim, foi. Sim. Interessante. Por coincidência, lá na Vila Renascer, dentro da terra indígena, está a mesma situação. As forças nacionais, as forças de segurança lá, a Força Nacional, o IBAMA, a FUNAI, cortou a energia, cortou a internet, apreendeu mais de 260 botijões de gás, que era os alimentos, para fazer os alimentos daquelas pessoas, fechou o posto de combustível,
proíbe a entrada de alimentos. Se uma pessoa vai levando, por exemplo, 2 sacos de arroz, eles falam, não, aqui você não precisa de 2, é só um. Parece que está tendo uma certa coincidência ou não é coincidência? Ou é uma tática de guerrilha que está sendo utilizada lá? As Doutor, equipes estão lá ainda. e o Ministério dos Direitos dos Manos? Porque dos direitos humanos a gente não conheceu ainda, né? Só direito dos manos do Silvio Almeida, que vira as costas quando o brasileiro de bem precisa desse ministério. Esse ministério já chegou até a região? Aqui, ONU, Ministério, ONG, OAB, isso não existe aqui. Isso é mera falácia, é mera passar pano para palanque político. Isso não existe, a gente nunca viu. Fundo da Amazônia não existe. Então, essa narrativa de que aqui na Amazônia, o Fundo da Amazônia tem resolvido alguma coisa, o Ministério Público tem sido imparcial, a questão do Ministério dos Direitos Humanos tem tratado da questão humanitária, que o Ministério do Meio Ambiente tem promovido a questão do desenvolvimento sustentável, isso é narrativa para ganhar dinheiro lá fora. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Aqui na prática, e eu estou aqui hoje no coração da Amazônia, eu vivo isso aqui, ninguém me fala, eu vejo, isso não existe. Sabe onde que a gente vê o nome Fundo da Amazônia? Só nas viaturas que vêm aqui para destruir os patrimônios das pessoas. Porque a lei fala que mesmo uma máquina flagrada, por exemplo, numa situação de crime ambiental, ela pode ser retirada pelo produtor. Mas isso não dá mídia. Isso não dá mídia. O que dá mídia é a máquina explodindo, aquele show pirotécnico. Eu estava lá em São Félix do Xingu na semana passada, batendo papo com as equipes de segurança, com a Força Nacional, num ambiente muito profissional. Estávamos todos dois trabalhando ali e comentando com ele. Isso não traz mídia. E, inclusive, dei uma entrevista para a imprensa safadinha que estava lá, só que aí eu gravei a minha entrevista também. Eu peguei o celular e gravei e falei tudo que eles não queriam ouvir. Engraçado que eu procuro no Google aqui, a minha entrevista não saiu. Agora, Emílio, doutor Vinícius Borba, na tua escuta, a gente está tratando de um Brasil que está tirando produtores rurais de suas terras. A gente está falando de um Estado que está se apropriando dessas terras. E, além disso, de cabeças de gado, Emílio. Nós estamos falando de algo que ultrapassa qualquer limite estabelecido pelas leis do Brasil. O direito à propriedade, Emílio. Olha a gravidade disso. E no pano de fundo nós temos o discurso destes, né, dizendo que estão defendendo os indígenas. Emílio, olha o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, Emílio. Bom dia, doutor Vinícius Borba. Eu gostaria de fazer uma pergunta filosófica para o senhor, né? Eu imagino a resposta, mas eu gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência sobre essa questão aí. Por que será que defendem tanto a ampliação de reservas indígenas no Brasil, sendo que nós já temos aí uma área equivalente aí aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no território nacional, em reservas indígenas, e a população de índios no Brasil é de menos de 1% da população? Na verdade, é muito cômodo, é muito válido essa questão, porque nunca se cria, a gente sempre traz essa narrativa. Se o local tradicional do índio é a floresta, por que não se cria as terras indígenas nas florestas? Não, sempre se busca as terras mais produtivas, as terras mais rentáveis. Recentemente, ali na divisa do Pará com o Mato Grosso, está pretendendo se criar uma terra indígena numa das regiões que mais produz grãos da região norte, e quer se criar uma terra indígena. Hoje, aqui na região amazônica, 61 glebas do INCRA estão pretendidas e bloqueadas na questão indígena. Então, a gente sempre vê que a Unidade de Conservação Ambiental e a terra indígena, coincidentemente ou não, é criada dentro de grandes bacias minerárias, grandes áreas de interesse econômico internacional que tem muitas riquezas. Não se cria essas reservas, as ONGs aqui, a gente retorna com uma pergunta. Lá no Nordeste, na pobreza do Nordeste, existe alguma ONG? Lá no Cerrado, onde esse ano o desmatamento é maior no Cerrado do que na Amazônia, os números hoje mostram que o desmatamento do Cerrado ultrapassou o da Amazônia, e cadê as ONGs do Cerrado? As ONGs o fundo do Cerrado? Não, é uma narrativa
pura e simplesmente ideológica, financeira. Isso a gente que mora aqui, a gente sente isso na pele. Eu nunca vi, eu estou aqui há 35 anos, sou produtor rural, sou advogado especialista nessa área, eu nunca vi um benefício em uma comunidade que foi implementado pelo Fundo da Amazônia ou pela ONG. Nunca. E aqui desafio alguém que me prove o contrário. Agora, doutor, existe algum parlamentar lutando por vocês aí, lutando por essa gente? Alguém na Câmara dos Deputados, alguém no Senado, lutando? Porque a gente sabe qual é a condição política do estado do Pará, né? Nós temos a dinastia Barbalho aí, né? Nós temos essa afinidade com a esquerda, com o lulopetismo, enfim. Existe alguém lutando por vocês dentro da Câmara e dentro do Senado, que inclusive já quero aqui me colocar à disposição para ouvir esse parlamentar, caso exista, doutor? Na verdade, a gente entende que o que tem acontecido no Pará hoje é o primeiro grande embate desse relacionamento Helder Barbalho e Lula, que é muito amistoso, mas o que o governo federal tem feito no Pará com a questão ambiental indígena é tão absurdo, é tão esdrúxulo, que tem respingado, essa nossa opinião, tem respingado no próprio governador. Então, o próprio governador, a gente tem sentido que tem chegado perante ao governo federal com a sua bancada, e aqui a gente tem que enumerar essas pessoas que têm ajudado, o produtor rural, o prefeito de São Félix do Xingu, João Kleber, tem sido um político muito atuante, o irmão dele, que é um deputado estadual, o Torrinho Torres também, o senador Zequinha Marinho, e alguns outros deputados, tem até da base do governo Helder, tem encampado essa briga, porque é algo que está se tornando tão absurdo e tão grande que está extrapolando esses acordos e essa aliança política. Então, o que o governo federal tem feito tem prejudicado não só o produtor rural, o garimpeiro, o amazônida, mas também até a classe política da sua própria base aliada. Então, é algo que tem extrapolado aos limites até da lógica política, dos acordos políticos. Emílio, mais alguma questão? Eu acho que já respondeu muito bem a minha pergunta e parabéns por toda a explanação, Pitoli. Agora, doutor, eu repito, nós não podemos esmorecer, deixar com que a narrativa dessa imprensa safadinha prevaleça, e a gente tem que defender esse brasileiro que não tem voz. Sabe por que o que acontece, doutor? E quando a gente fala dessa imprensa safadinha, a gente não está falando só desses grandes veículos, não. Infelizmente, nós temos hoje uma grande parte da imprensa brasileira dependendo de recursos públicos para sobreviver. Nessa rádio, por exemplo, a gente não tem um centavo do governo federal. Nenhum centavo do governo federal. E por isso a gente tem essa liberdade. Mesmo porque eu não aceitaria aqui nenhum recurso oriundo do governo federal para mudar a minha opinião, me calar, mudar a minha pauta. Nós temos o nosso trabalho aqui e lutamos por ele. Entretanto, eu posso imaginar no interior do Pará e outros estados da federação como é esta relação de veículos de comunicação e o Estado que investe, o Estado que compra o silêncio, o Estado que compra as pautas. Para o senhor ter uma ideia, doutor Vinícius, nós temos aqui perto da gente casos para contar de veículos de comunicação que vendem as manchetes de acordo com o dinheiro que é investido pelo Estado. E isso acontece. E posso imaginar, analisando por esse prisma, por esse espectro, que esta população que hoje sofre com essas arbitrariedades não tem onde falar. Porque se estão defendendo o governo federal e suas ações, não vão defender esse povo. Pelo contrário, vão virar as costas. Então, doutor, eu quero colocar mais uma vez essa rádio à disposição do senhor. Se o senhor encontrar algum parlamentar que possa e queira conversar conosco para mostrar que está trabalhando junto à Câmara e ao Senado na tentativa de salvar essas propriedades e os bens dessas famílias trabalhadoras, o senhor pode contar conosco. Não, com certeza. E vocês podem ter certeza que os amazônidas, os povos da Amazônia que realmente produzem e fazem as riquezas daqui, irão contribuir com a campanha, com o programa da Jovem Pan News Bauru. E o diferencial que a gente fala sobre a Amazônia é o seguinte: eu não sou especialista, mas aqui a gente vive isso aqui há 35 anos. Eu tenho uma vida dentro da Amazônia, eu quando estava no banco da faculdade, eu já vivi a questão das terras indígenas, da unidade de conservação ambiental na pele. Então,
o diferencial hoje do programa de vocês é que abriu o canal para uma pessoa que está aqui na Amazônia. Eu não sou aquele especialista, eu não sou um especialista em nada, mas eu não sou aqueles ditos especialistas que estão lá em São Paulo, dentro do apartamento. Então, essa narrativa dessa empresa safadinha, ela é muito fácil de derrubar. Quando pessoas vêm me criticar, me contradizer aqui, eu pergunto, vem cá, você conhece a Amazônia? Você já esteve aqui uma vez? Ah, não, não conheço, mas eu ouço falar. Falei, não, o dia que você vier aqui, a gente conversa. 99% desses especialistas em Amazônia nunca pisaram aqui, nunca botaram o pé aqui. Então, esse é o diferencial do programa de vocês, e contem sempre conosco, e contem com a contribuição dos povos amazônicos. Eu peço que para que a gente continue tendo uma voz, a nossa voz da Amazônia seja levada para o mundo, a gente precisa desse programa ativo e de forma muito robusta. Então, existe um programa não monetização, mas de ajuda a esse programa que foi lançado hoje, e eu peço a todos os meus amigos e irmãos da Amazônia que contribuam, que participam, porque é um dos poucos ainda que tem dado voz a essa gente esquecida e por muitas vezes, e na maioria das vezes, colocado como bandidos. Não somos bandidos. A frase que temos que deixar é o seguinte: o Hamas, as pessoas que estão fazendo aquelas torturas com aquelas crianças, eles sim são criminosos. Nós aqui da Amazonas que produzimos a roupa, o couro que você usa na sua roupa, o alimento que você come, não somos bandidos. E somos os responsáveis por alimentar o mundo. Então, é essa voz que nós temos que levar para o mundo, que não somos bandidos. Mas, na imprensa, safadinha são intrusos, grileiros, invasores. É isso que a gente ouve. Doutor, pode contar conosco. Muito obrigado pelo apoio do senhor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus. Se a gente não ouve o doutor Vinícius Borba, a gente não entende o que está acontecendo no Brasil. A gente não entende o que está acontecendo no Brasil. É um absurdo. É um absurdo. Já já a gente vai falar mais disso.